A graça e a paz, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, vamos meditar aqui na palavra de Deus que está em Mateus 13, no versículo 24 até o 30, que é a parábola do joio, do trigo e do joio, né? Que diz assim, a palavra de Deus: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou-se, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? E por que então o joio? E lhe disse, o inimigo em que fez isso. E os servos lhe disseram: quem lhe pôs que vamos arrancá-los? Porém, ele lhe disse: não, porque não ao colher o joio, não arrancamos também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, por ocasião, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em moinhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O Senhor, ele sempre falava aos discípulos, meus amados, por parábola, né? E aqui tem a parábola do joio, do trigo e do joio, né? Então o Senhor aqui embaixo ele explica essa parábola, né? Então ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 36 em diante, até o versículo 43, ele diz: Então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né, que representa Jesus, o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno, né? Aí continuando diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançando-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Meus amados irmãos, então o Senhor, ele contou a parábola a seus discípulos, depois explicou para eles, né? Então, meus amados, o que o Senhor quer nos dizer aqui? O que o Senhor quer nos dizer com essa parábola, né? É que tem o joio e tem o trigo. Muitas pessoas às vezes pensam que é dentro da própria igreja, da igreja cristã, né? Da igreja evangélica, na igreja cristã, que tem muita gente que serve a Deus, que está ali dizendo que está servindo a Deus, mas não são, né? Às vezes não está professando, ele diz que está ali servindo a Deus, mas não está dedicado mesmo a renunciar às coisas do mundo. Mas o Senhor não nos tem isso também, mas o Senhor nessa parábola ele não nos quer nos dizer isso, né? É porque, meus amados, para tratarmos dessa questão, devemos entender antes da igreja se relaciona de duas maneiras com o programa de Deus, né? A igreja se relaciona de duas maneiras com o programa de Deus. O primeiro, a verdadeira igreja, meus amados, é formada de judeus e gentios.
que conhecem a Cristo genuinamente como seu Salvador e tiveram seus pecados perdoados, né? Essas são a verdadeira igreja de Jesus, que é o que o Senhor nos diz na sua palavra, né? Que começou no dia de Pentecostes, né? A igreja se iniciou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e vai continuar até o arrebatamento. Então a igreja ela se iniciou ali em Atos 2, em Pentecostes, iniciou a era da igreja, a dispensação da igreja, e vai até o arrebatamento. E nós já estamos chegando no final dessa dispensação, que nós já estamos na iminência muito grande do arrebatamento, né? Então todos aqueles, meus amados, que confiam em Cristo como seu Salvador, como os que pediram perdão dos seus pecados, que entregou sua vida a Jesus, já faz parte do corpo de Cristo. Essa que são a verdadeira igreja, né? Que a Bíblia é chamada de igreja. Essas são a verdadeira igreja. Os crentes diante da fundação do mundo, em Atos 2, e os que se tornaram crentes depois do arrebatamento, não são parte da igreja, do corpo de Cristo. Então a igreja ela iniciou ali em Atos 2 e vai até o arrebatamento, é a dispensação da igreja, né? Então, meus amados, existe âmbito da influência da igreja professa, chamada cristandade. Então o que é a cristandade? A cristandade, meus amados, se constitui qualquer coisa ou todas as coisas que estiverem associadas com a igreja, né? Visível. Inclusive todos os seus ramos e suas organizações. Como se diz assim, o que é chamado cristandade? O catolicismo romano, né? O ortodoxo oriental, o protestantismo e essas seitas que a gente vê hoje, tudo é chamado de cristandade. Tudo é chamado de cristandade, né? Porque você vê aí Testemunha de Jeová, você vê espiritismo, você vê aí Adventista do Sétimo Dia e várias outras seitas que tem por aí, Umbanda e várias outras seitas, né? Que diz que professam o nome de Cristo. Então, é aqui que o Senhor está nos dizendo, é aqui que o Senhor está nos dizendo. Ele semeou a boa semente, ele semeou trigo, mas só que no meio do trigo o inimigo foi lá e semeou o joio. E nasceu o joio no meio do trigo. Então, o joio são os filhos do diabo, né? Que eles que levam essa falsa... o que são filhos do diabo? Essas heresias, essas seitas, essas religiões que tem por aí, você entendeu? Diz que é de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor é bem claro, ele fala a verdadeira igreja dele. Quem faz parte do corpo dele é aquele que aceitou ele, aquele que pediu perdão dos seus pecados e aceitou ele como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro caminho. O Senhor é muito bem claro na sua palavra. Não há outro caminho a não ser esse. Agora o diabo vem e semeou no meio do trigo o joio. O joio, o que é o joio? É isso aí, é Testemunha de Jeová, é Adventista, você entendeu? Essa é o catolicismo romano. Você entendeu? Os catolicismo romano, você entendeu? E várias outras seitas que me fugiu aqui na mente agora. Você tem o budismo, o kardecismo, o espiritismo, tudo isso aí é o joio. Você entende? Isso aí não são coisas de Deus, como o Senhor diz aqui, são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Que o Senhor explicou a parábola, entendeu? Então, a cristandade, meus amados, a cristandade inclui verdadeiros crentes e a cristandade, como o modo atual, inclui verdadeiros crentes e falsos profetas, né? E falsos profetas. O que é os falsos profetas? É o joio que jamais foi verdadeiros nascido de novo. Esses joio, ele jamais foi nascido de novo. São sementes que o diabo semeou e nasceu no meio do trigo. Então tá tudo junto. Você entendeu? O trigo e o joio, eles cresceram junto, como está lá em Mateus. O Senhor está aqui em Mateus 3, 24, 30, né? Esses dois aspectos da igreja possuem distintos. Quer dizer, esses dois aspectos da igreja, que o Senhor quer dizer do joio e do trigo, esses dois aspectos da igreja possuem destinos proféticos, né? Que é o verdadeiro, seus falsos profetas
e os verdadeiros. São os falsos crentes os falsos crentes e os verdadeiros crentes. Então essa seita que a gente vê, essa heresia, essa heresia que a gente vê aí é Testemunha de Jeová, que eu volto a falar, Adventista do sétimo dia, budismo, kardecismo, espiritismo, tudo isso aí é o joio. Esse aí que quer dizer o joio, que o diabo veio e semeou no meio do trigo, né? Que o Senhor é bem claro. O Senhor, ele veio à terra, ele veio para nos tirar da condenação eterna. E só há um caminho, só por Jesus, não há outro caminho. Então essas seitas, essas heresias, eles levam, diz que é outro caminho. Muitas seitas heresias, eles negam a trindade de Deus, né? Eles negam a trindade de Deus. Eles blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia é bem clara, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Ela não tem perdão, ela só tem um destino, a fornalha de fogo, é o julgamento do grande trono branco, e depois vai ser jogado no lago de fogo. Não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem outro perdão. O Senhor diz aqui em Mateus 3,12, diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a eira, e recolherá o trigo para o celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O que é o trigo? É os verdadeiros cristãos. É os verdadeiros cristãos. Agora o joio, ele vai ser jogado no lago de fogo. Então é o que eu volto a falar, essas seitas, essas heresias, e muitos, essas seitas, essas heresias que tem aí, Testemunho de Jeová, Adventista, budismo, kardecismo, eles distorcem a palavra de Deus. Eles mesmos fizeram a própria Bíblia deles, né? Eles fizeram a própria Bíblia deles. Eles tiraram passagem da Bíblia, né? Eles tiraram passagem da Bíblia e fizeram a própria Bíblia deles. Então o Senhor não tem compromisso com esse povo. Por isso que o Senhor diz aqui que esse é o joio, né? Meus amados, o Senhor diz aqui, ele é bem claro, esses são o joio, né? Então, o Senhor diz aqui em em Apocalipse 22:19, o Senhor diz assim: se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então aqui em Apocalipse 22:19, ele é bem claro: se alguém tirar alguma parte desse livro, que é a Bíblia Sagrada, Deus não tem compromisso com ele. Deus vai lançar no lago de fogo. Então é muita seita, muitas heresias, estão levando multidões. Essas seitas, essas heresias estão arrebatando multidões atrás deles. São pessoas que não professam a verdadeira palavra de Deus. Eles ensinam que a salvação é pelas obras, né? Ensina que é pelas obras. A pessoa sendo boa, tendo Jesus no coração, sendo boa, já está salvo. Mas não é isso. O Senhor diz que todos nós somos pecadores e necessitamos de pedir perdão a Ele e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Não há outro caminho. Então esse é o joio, meus amados, meu joio misturado com o trigo, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado para não ser enganado por essas doutrinas do diabo.